Olá, nesse vídeo eu discuto uma concepção sobre o que pode ser uma das contribuições da disciplina de filosofia para o ensino médio e o contexto que está capturado aí no título dessa apresentação, Por que Pensar Assim, remete para o livro, né, que eu publiquei agora em agosto de 2025, que se chama Por que Pensar Assim, uma introdução à filosofia. E a habilidade de examinar justificações, isso que eu estou chamando aqui de habilidade de examinar justificações, é um tema que acabou sendo central nesse livro. Né? A primeira parte do livro trata da natureza do conhecimento e vai abordar temas como os tipos de conhecimento, a noção de crença e a noção de verdade. E da segunda parte em diante, o conceito de justificação, que também é um dos ingredientes tradicionalmente considerados, né, para o conhecimento proposicional, vai ter um destaque, né, de tal modo que o livro explora a justificação, né, em contextos cotidianos, no contexto das ciências empíricas, também no contexto da matemática, das ciências demonstrativas. E depois, nas partes 3, 4 e 5, o livro vai explorar o papel, a maneira como a gente aborda a justificação em alguns setores da filosofia, com destaque para um projeto dedicado a questões de tipo socrático, né, que tem a forma o que é X, perguntando o que é o conhecimento, por exemplo, o que é a verdade, o que é a virtude, o que é a justiça. E depois nas partes 4 e 5, explorando questões da forma, o que torna algo valioso, né? Então, o que torna uma vida bem vivida ou não, o que torna uma ação certa ou errada, o que torna um Estado ou uma sociedade justa, o que torna uma decisão democrática legítima, né? Entre outros exemplos. Mas a ideia, então, é que em todos esses casos nós exploramos maneiras peculiares aqui na filosofia de justificar proposições ou aquilo que nós aceitamos em termos valorativos ou em termos aqui conceituais, e que também existem, né, outras formas de justificação no cotidiano, nas ciências nas ciências formais, por assim dizer. Então, o objetivo dessa apresentação é explorar um pouco, né, do que seria esse percurso filosófico pela noção que está centralizado, que está estruturado a partir da noção de justificação e em que medida, né, discutir um pouco em que medida isso pode ser uma contribuição valiosa da filosofia para ser desenvolvida no ensino médio. O plano desse vídeo, então, é falar, em primeiro lugar, de três exemplos de justificação. Né? Então, o primeiro, a justificação por apelo à autoridade. O segundo exemplo, a justificação empírica. E o terceiro exemplo, a justificação de valores, usando esses casos, né, como ilustrativos para, né, defender que examinar justificações é uma habilidade valiosa que pode ser cultivada na disciplina de filosofia no ensino médio. Como começo, então, vale a pena a gente pensar no que seria isso, que nós vamos chamar aqui de justificação. E a maneira mais simples de pensar na justificação é como sendo aquilo que nós, né, indicamos quando respondemos perguntas como, né, por que deveríamos acreditar que a Terra orbita o Sol, por exemplo. Podemos parar agora e pensar sobre por que acreditamos nisso, por que aceitamos a verdade dessa proposição ou dessa afirmação que diz que a Terra orbita o Sol, né, e isso que nós vamos fornecer como resposta aponta para que seria a nossa justificação para acreditar que a Terra orbita o Sol. Nós podemos pensar, né, em perguntas similares, né, por que deveríamos aceitar que, sei lá, a saúde é mais importante do que o dinheiro, né, ou ainda uma outra forma como às vezes essa pergunta pela justificação aparece na nossa vida cotidiana, é como alguém sabe algo, né, como você sabe que o café está muito quente, por exemplo. E a resposta para essa pergunta frequentemente vai indicar a razão, né, ou a justificação que alguém tem para acreditar que o café está muito quente. De uma maneira mais abstrata, né, nós podemos dizer que a justificação é a razão ou um argumento que nós temos a favor de uma proposição, de uma frase, uma hipótese, pode ser também numa norma, né, ou de um valor, como a gente vai falar mais adiante. Então, a justificação é aquilo que nos leva a aceitar a verdade de uma proposição ou acreditar em algo. A justificação por apelo à autoridade é discutida no capítulo 9 do livro.
no capítulo 7. E um exemplo aqui para a gente começar pode ser esse, né? A Terra orbita o Sol, né? Se a gente pergunta por que acredita nisso, talvez a resposta mais recorrente que nós vamos encontrar quando refletimos sobre o que nos levou a acreditar nisso, pode ser que a gente aprendeu, né, na escola. A gente viu um modelo, né, com bolinhas de isopor, onde o Sol está no centro e os planetas orbitam, né, em volta dele. Talvez isso, né, seja a nossa justificação. Nós aprendemos na escola, nós ouvimos da nossa professora ou professor lá no ensino fundamental. Esse exemplo, né, ilustra bem a justificação que a gente poderia chamar por apelo à autoridade. Né, a justificação em que alguém em que nós confiamos nos repassa essa informação. Então, as respostas possíveis aqui para essa pergunta, né? Porque ou nós aprendemos na escola, pode ser também porque nós lemos um livro, porque vimos em um documentário, né? E entre outras formas em que nós podemos acreditar em algo porque, né, no fim das contas, alguém nos contou. E esse nos contou pode acontecer de maneiras bem variadas, né? Pode ser, às vezes, né, a gente tem aquele botãozinho de compartilhar uma informação lá no aplicativo do celular. Quando a gente compartilha uma informação, a gente está repassando uma informação para alguém, né? Pode ser que a gente está repassando uma notícia que a gente viu num jornal, uma reportagem digital, e no fim das contas a gente vai formar crenças porque acredita, né, confia nas pessoas que escreveram aqueles materiais. Isso é a justificação por apelo à autoridade, tal como estou entendendo ela aqui nesse vídeo, né? É ela operando. Autoridade aqui, né, vale destacar, tem o sentido de uma autoridade epistêmica. Uma pessoa que é autoridade no assunto é uma pessoa que é uma fonte confiável para falar daquele assunto, uma pessoa que domina o assunto, que é especialista, que tem conhecimento por aquele assunto. E isso está sendo entendido aqui de uma maneira bem ampla, né? Às vezes a pessoa que entende mais um assunto pode ser a pessoa que presenciou a cena de um crime, por exemplo, né? A testemunha pode ser que seja a pessoa mais confiável para falar do que aconteceu ali, né? Não necessariamente quer dizer que ela estudou, tem um diploma para falar de um certo assunto, pode ser porque ela estava no lugar adequado para entender daquele assunto. Qual é a estrutura, né? Se a gente se pergunta assim, como é que funciona em mais detalhes essa justificação por apelo à autoridade, um exemplo, novamente, pode ser o ponto de partida mais interessante, né? Nós podemos pensar por que a gente acredita que a Terra orbita o Sol. O Sérgio Sacani, né, ele é um grande divulgador de astronomia no Brasil, né? Tem o canal dele, fala muito sobre astronomia. Nós poderíamos pensar, né, para facilitar o exemplo aqui, né, nós podemos dizer que sobre astronomia o Sérgio Sacani afirma, né, digamos que ele já tenha afirmado em um vídeo que a Terra orbita o Sol. Nós podemos dizer que, né, ele é uma autoridade para falar sobre astronomia, ele está super informado sobre assuntos de astronomia, ele lê os artigos, as descobertas mais recentes, ele acompanha as novidades da área. Então podemos dizer que ele tem autoridade, né, que ele domina esse assunto, é uma fonte confiável, né, para a gente obter informações relativas à astronomia. E nós poderíamos dizer que por isso, né, portanto, né, porque ele falou isso e porque é uma pessoa entendida desse assunto, nós podemos acreditar também que a Terra orbita o Sol, né? Essa estrutura aqui é a estrutura de um argumento, né? Essa barrinha horizontal aqui, né, ela separa aqui em cima, né? Então, o que seria a justificação apresentada de uma maneira um pouco mais formal, e aqui embaixo a conclusão do argumento, ela é a proposição que nós estamos justificando, referindo, né, se referindo à autoridade de uma pessoa para falar sobre aquele assunto. De uma maneira mais abstrata, né, a justificação por apelo à autoridade, ela tem a forma, né, que a gente pode capturar aqui nesse modelo mais abstrato, com variáveis, né, nós podemos dizer que sobre um determinado assunto Y, uma pessoa X afirmou uma proposição P, né, ela fez uma afirmação P. E porque, né, essa pessoa X tem autoridade para falar sobre esse assunto, nós podemos concluir, né, que aquilo que ela disse é verdade. Tá? Seria essa basicamente a estrutura do argumento, né, que apela à autoridade de alguém. Tendo esse entendimento sobre a estrutura desse tipo de justificação, tá, que é uma justificação bastante recorrente na vida de todos nós podemos também
nós encontramos, por assim dizer, uma espécie de receita para examinar criticamente os casos em que nós recorremos à autoridade de alguém para formar uma crença, né, acreditar em alguma coisa. Então, o argumento, né, ou a justificação pela autoridade, ela vai falhar se a pessoa X, por exemplo, não afirmou aquilo que nós dizemos que ela afirmou, né? Isso pode acontecer de duas maneiras, né? Pode ser que alguém inventou que a pessoa havia feito aquela afirmação quando ela de fato não fez afirmação nenhuma naquele sentido. E pode acontecer também se nós, de alguma maneira, distorcermos o que uma pessoa diz. Pode ser que um especialista, uma pessoa entendida em um assunto, diz faz uma afirmação e nós distorcemos o que ela disse, né? E nesse caso, então, o nosso argumento, a nossa justificação para acreditar nessa versão distorcida que nós atribuímos à pessoa, ela não é uma justificação adequada. Uma outra falha possível, né, pode ser que a pessoa realmente não ter autoridade para falar sobre o assunto Y. Né? Nós podemos imaginar, né, isso pode acontecer porque a pessoa não está qualificada, ela não estudou, ela não estava numa condição de entender propriamente o assunto em questão. Né? Nosso exemplo de antes, né, nós poderíamos dizer, bom, talvez o Sérgio Sacani não tenha afirmado nada sobre a Terra orbitar o Sol, né? Isso seria um problema do tipo aqui da pessoa não ter afirmado aquilo. Ou ainda, né, poderia ser que nós gostaríamos de recorrer à autoridade do Sérgio Sacani para falar de um assunto que não é astronomia, que não é a área que ele mais entende, né? Digamos que ele resolva falar sobre, sei lá, o sistema de saúde brasileiro, né, o SUS ou algo assim, né? E de repente ele não entende tanto desse outro assunto quanto, né, entende sobre astronomia e talvez nesses outros assuntos pode ser que ele não seja uma pessoa confiável. Nesses casos, recorrer, né, à autoridade dele não seria adequado, não nos forneceria uma justificação adequada para acreditar em alguma coisa relativa, sei lá, a políticas públicas de saúde no Brasil. Um outro caso onde pode, né, o argumento que recorre à autoridade de alguém falha é quando não há consenso entre as autoridades ou os especialistas num determinado assunto quanto àquilo que nós estamos considerando. Né? Digamos que não houvesse acordo na comunidade de especialistas em astronomia sobre se a Terra orbita ou não o Sol. Né? Nesse caso, não seria adequado nós escolhermos uma daquelas autoridades para justificar a nossa crença na proposição que diz que a Terra orbita o Sol. Tá? Casos mais recorrentes sobre isso se dão em contextos onde a comunidade de especialistas ainda não chegou a um consenso, ou ainda há questões em aberto quanto a um determinado assunto. Né? Nesse caso, pode ser que uma parte das pessoas que mais entendem sobre aquele assunto pensa de uma maneira e outras pessoas rejeitam essa maneira de pensar. Né? Nesses casos, então, não é adequado, nós não temos uma boa justificação para acreditar em algo só porque um especialista diz, porque tem outros especialistas, né, igualmente especialistas no assunto, que pensam diferente. Então, por que, que nós escolhemos um e não confiar em um e não em outro? Isso pode acontecer em pesquisas, né, em aberto, por exemplo, né, qual é o melhor tratamento para Alzheimer, ou qual é a causa do Alzheimer. Talvez não haja ainda consenso sobre, né, haja muitas dúvidas e discussões sobre quais são as respostas mais plausíveis a respeito de perguntas desse tipo. De todo modo, né, entender como que a justificação pela autoridade pode falhar nos dá uma certa, né, nos dá algumas pistas sobre como, né, nós poderíamos fazer uma checagem ou, né, fazer uma conferência para ver se essa justificação em algum caso específico está funcionando bem ou não. No caso, nós poderíamos começar examinando onde foi que a autoridade em questão fez a afirmação que nos interessa. Né? Será que o Sérgio Sacani disse em um vídeo que a Terra orbita o Sol? Será que ele escreveu um artigo? Será que ele escreveu uma postagem numa rede social ou num blog? Tá? E então nós podemos conferir se ele realmente falou aquilo que estamos atribuindo a ele. Nós podemos também perguntar, né, o que dá autoridade a ele ou a qualquer pessoa para falar de um determinado assunto. Né? Tem uma formação na área, estudou na faculdade, a pessoa leu muitos livros, a pessoa, né, vive num contexto onde ela tem acesso privilegiado a informações sobre aquilo, né, e assim por diante. Então nós podemos sempre ir atrás de algumas informações biográficas, por assim dizer, a respeito da pessoa para saber se ela realmente se colocou, né, se qualificou para falar de um determinado assunto.
E, finalmente, nos cabe perguntar o que outras autoridades sobre o assunto dizem, né? Porque senão a gente corre o risco de ter uma autoridade falando algo e outras autoridades discordando dessa informação, o que, né, prejudicaria a justificação, a qualidade da justificação a qual nós estamos recorrendo. Tá? Então, isso aqui como um primeiro exemplo de justificação, é a justificação que recorre à autoridade, que recorre a informações que nós compartilhamos, né, de uma pessoa para outra, e como nós podemos examinar as falhas possíveis dessa forma de justificação. Tá? Nós vamos ver na sequência outros exemplos, né, e onde coisas parecidas podem acontecer. Antes de avançar, vale a pena a gente lembrar, notar que o apelo à autoridade ele faz parte de uma maneira assim, bastante significativa da nossa vida, é inevitável que nós, seres humanos, recorramos à justificação desse tipo. Né? É assim que a maioria de nós sabe, né? Ou justifica a nossa crença de que o açúcar em excesso é prejudicial à saúde, por exemplo. Né? A gente ouviu alguma reportagem na TV, viu um noticiário, viu um vídeo no YouTube, alguém falando sobre isso. É assim também que a gente sabe que o ser humano já foi à Lua, né? Porque essa informação foi repassada, foi registrada. É assim também que a gente sabe que nós herdamos DNA dos nossos pais biológicos, né? Ninguém descobriu sozinho que carrega DNA similar ao dos pais, né? A gente não vê o nosso próprio DNA, a gente tem, né, a informação repassada, a gente aprendeu na escola, né, que isso faz parte da biologia humana e dos outros seres vivos. É assim que a gente sabe que muitos produtos vêm da China, né? Quando a gente compra um produto e está escrito ali Made in China, né? Aquilo ali é alguém nos disse, né, através daquela frase escrita no produto, que o produto veio da China. Então nós acabamos, né, confiando que aquela informação é correta, confiando, né, na mensagem que foi transmitida por outra pessoa. Né? Assim também que a maioria de nós sabe que há pinguins na Antártida. Né? A gente viu vídeos na TV, a maioria de nós não foi até lá e viu diretamente os pinguins. Isso revela um fato básico, né, sobre a condição humana quanto ao conhecimento. Nós precisamos compartilhar informações. O conhecimento ele é um empreendimento cooperativo, as pessoas cooperam e contribuem, né, para construir coletivamente, né, um conjunto de conhecimentos que pertencem à humanidade. Vale notar ainda, tá, antes da gente passar para outras formas de justificação, que a justificação baseada na autoridade é uma forma de justificação derivada ou secundária. Tá? O que isso quer dizer? Se nós pensarmos, né, supor, por exemplo, que a gente acredita que a Terra orbita o Sol porque a gente viu em um vídeo do Sérgio Sacani, nós poderíamos repetir a pergunta e perguntar, mas, bom, como que ele justifica, né? Qual é a justificação que ele tem para acreditar nisso? Né? Talvez, né, a gente poderia dizer algo como, né, que ele acredita nisso porque aprendeu uma aula na faculdade, ele estudou sobre esse assunto na faculdade. Mas a gente pode repetir a pergunta, né? Bom, e da onde que o, né, professor da faculdade aprendeu? Né? Pode ser que ele tenha aprendido em um livro. Né? E aí a gente vê que essa pergunta pode ser sempre repetida. Da onde, né, como que o autor do livro aprendeu? Né? E aí nós poderíamos continuar, né? Mas não deveríamos poder continuar perguntando isso infinitamente. Né? Em algum momento, né, teria que ter alguém que descobriu de uma outra maneira, o que justifica a crença nessa afirmação, né, de outra maneira. Deveria haver em algum momento uma justificação original, né? Alguém que fez a descoberta original e que a partir dali pôde compartilhar essa informação, essa descoberta com outras pessoas, né, que podem, por sua vez, continuar compartilhando, repassando a informação para outras ainda. Tá? Uma dessas formas de justificação direta original é a justificação empírica. Tá? E no livro trato disso no capítulo 8. O que é a justificação empírica? Tá? Então, um exemplo aqui, pode ser o seguinte, né? Como é que eu sei que eu não vou me queimar com o café? Digamos que eu sirvo uma xícara de café, né, e o café, bom, sei que está quente, mas será que está quente demais, né, a ponto de que se eu tomar um gole vou queimar minha boca, né? Então, como é que a gente sabe que não vai se queimar com o café?
Nessa forma de justificação, antes de mais nada, a gente vai recorrer a observações que são feitas através dos sentidos, né? Então, nós usamos paradigmaticamente nesse tipo de justificação coisas como a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar. Também, né, e aqui especialmente nas ciências, né, se usa alguns elementos que potencializam, instrumentos que potencializam o uso dos nossos sentidos. Por exemplo, né, telescópios. Né, a gente pode enxergar muito mais longe usando um telescópio. Microscópios, né, nós podemos ver coisas muito pequenas que a olho nu não é possível. Termômetros, né, nós podemos medir temperatura de uma maneira muito mais precisa do que com o tato. Né. E em outras ciências, né, que não seriam as ciências naturais, na psicologia, nas ciências sociais e na história, entre outras, né, nós poderíamos usar questionários, né, testes, escalas. Né? Então, são instrumentos que a gente usa para coletar informações, né, que podem ser feitas, né, essa coleta de informações, de dados, principalmente, né, através dos sentidos, mas também através de instrumentos que vão qualificar ou potencializar o uso dos sentidos. Naquele caso, né, como é que eu sei que eu não vou me queimar com o café? Né? Uma maneira da gente pensar na estrutura dessa justificação é com um modelo que a gente chama de justificação empírica de tipo indutivo. Tá? É uma das maneiras como a gente pode obter uma justificação empírica. Tá? Então, qual é a característica da justificação indutiva? Tá? Aqui nós temos um exemplo que ajuda a entender como ela funciona. Nós podemos pensar que antes de tomar o café, a gente vai aproximar, né, o copo de café ou a xícara dos nossos lábios, né, e a gente vai sentir um pouco ali qual é a temperatura do café. E talvez a gente tenha aprendido ao longo do tempo a correlacionar, né, a temperatura que a gente sente né, provando, né, chegando com a xícara mais perto dos nossos lábios, correlacionar isso com o que vai acontecer quando a gente tomar o primeiro gole de café. Né? Então, eu poderia dizer que eu aprendi ao longo do tempo, né, que quando eu experimento, né, toco o lábio no café e não está tão quente, eu sei que depois eu não vou me queimar, né? Não vou queimar o restante da boca ao beber um gole do café. E eu fiz isso ontem, né? Eu já fiz isso anteontem, já fiz isso há 3 dias, já fiz vários outros dias na minha vida e meio que aprendi, né, que quando o café está de uma certa maneira, né, ao provar, ao experimentar, fazer essa pequena prova do café, eu sei o que vai acontecer com o gole maior que eu vou tomar na sequência. E eu posso dizer, né, quando eu experimento, né, só com a boca, eu, com base nessas experiências anteriores, eu sei que agora eu não vou me queimar, né, quando eu tomar o próximo, um gole desse café que eu acabei de provar. Esse exemplo, né, a justificação indutiva, ela tem como característica fundamental o fato de que, com base em observações que nós fizemos, usando os sentidos ou instrumentos de observação, né, geralmente várias, né, observações, né, que a gente fez, a gente infere, a gente conclui que algo que a gente ainda não observou, né, vai se comportar da mesma maneira. E a gente pode fazer isso numa série, novamente, né, de situações. Né? Antes de tomar banho, né, a gente pode colocar a mão, né, na água, né, provar se a água tá muito quente, muito fria. Né? Ninguém, na maioria das pessoas, não liga o chuveiro e vai com o corpo todo direto para baixo da água. Né? A gente testa ali para ver se a água tá boa e fazer esse teste, né, é novamente fazer uma indução. A gente observou a água, né, com o tato na mão. Né? Então a gente conclui que no restante do corpo vai funcionar de uma maneira parecida. Tá? Isso é também fazer uma inferência indutiva. Teste de medicamentos, vacinas, também é feito dessa maneira. Né? Os cientistas testam, né, um medicamento num grupo seleto de pessoas. Né? E se funciona bem naqueles casos, eles propõem, né, acreditam que vai funcionar da mesma maneira em outros seres humanos, né, em outros seres vivos que utilizarem aqueles medicamentos. Modelos físicos, né, a física também funciona, também faz inferências de tipo indutivo, usa a indução para justificar as suas hipóteses. Por exemplo, né, a justificação da hipótese sobre como funcionava o universo lá no início, né, lá no início do universo, pouco depois do Big Bang, por exemplo, bilhões de anos atrás.
Os físicos, né, as teorias físicas que nós temos hoje foram elaboradas nos últimos séculos, com base na observação do mundo que nós, né, no qual nós vivemos, nesses séculos recentes. Né? Como é que a gente sabe que lá no passado, né, as coisas vão se comportar de acordo com as mesmas leis, né, e hipóteses que a gente formulou observando o universo atual? Né? Então, isso aqui é um tipo de inferência indutiva também, né? Com base nas coisas que nós observamos no presente ou no passado mais recente, a gente infere que coisas que a gente não observou lá no passado distante, elas funcionariam, né, da mesma maneira, né? Seguindo os mesmos princípios, os mesmos padrões. Uma pesquisa eleitoral, da mesma maneira, né, pode inferir que, com base na observação do número, né, digamos, de 2.000 eleitores, a gente espera que possa descobrir algo sobre, né, milhões de eleitores. Pesquisa de marketing, né? A gente testa um produto, vê se, e com base na reação, né, na avaliação que nós temos num grupo pequeno de pessoas, né, isso pode ser usado para, concluir, justificar a crença de que, bom, o produto vai funcionar da mesma maneira num grupo mais amplo de pessoas, de consumidores. Todos esses casos, né, usam a justificação empírica que a gente, né, está falando. Então, recorrem a observações, né, e, em geral, a fazer uma inferência indutiva de que coisas não observadas vão funcionar do mesmo modo. A justificação empírica, da mesma maneira que a justificação baseada na autoridade, ela também pode falhar. Né? Ela tem situações em que ela, né, pode falhar, e ela pode falhar de uma maneira geral. Né? Mesmo que as premissas, né, aquelas afirmações que aparecem em cima da barra horizontal lá do argumento, mesmo que tudo aquilo seja verdadeiro, mesmo que todas as observações tenham sido feitas de maneira, cuidadosa e meticulosa pelos, né, por cientistas ou por pessoas, né, comuns em situações cotidianas, ainda assim a conclusão, a inferência que a gente faz, né, ela pode não, né, não ser verdadeira. Mesmo, né, que nós tenhamos testado a água do chuveiro com a mão várias vezes, depois, né, no restante do corpo funcionou da mesma maneira, pode ser que na próxima vez, né, não aconteça direito, né? Pode ser que eu perdi um pouco da sensibilidade da mão, pode ser que a minha mão estava muito gelada e aí isso distorceu a minha percepção da temperatura, né? Pode ser, né, que pode ser que a vacina que funcionou em algumas pessoas depois, né, não funciona direito em pessoas, né, que são diferentes por alguma razão. Pode ser que o sol, né, que eu vi nascer todos os dias, pode ser que ele não nasça em algum outro dia no futuro. Né? Pode ser que o sol exploda, né? Pode ser que o sol siga o ciclo das estrelas e eventualmente ele deixe de existir. Né? Provavelmente isso vai acontecer em algum momento. Né? Então, o sol que nasceu todos os dias até hoje, né, nada garante, né, ainda que seja improvável, ainda que provavelmente nenhum de nós vá ver isso, né? É ainda assim possível que que o Sol não nasça em algum dia no futuro. Isso, do modo geral, mostra que as hipóteses e teorias científicas elas podem ser falsas, mesmo se as observações tiverem sido feitas de modo cuidadoso, mesmo se as observações forem, né, feitas corretamente, com cuidado. Ainda assim, aquilo, que nós justificamos com base nessas observações pode acabar se mostrando falso. E isso mostra, né, que a ciência empírica é revisável, ela é falível. Tá? O filósofo Karl Popper, né, acreditou que justamente aí nós temos uma das virtudes da ciência, o fato de que ela abandona com facilidade aquilo que se mostra incorreto, que ela é capaz de revisar, de abandonar hipóteses que foram falsificadas e seguir adiante formulando novas hipóteses. Esse é um fato. Né? Então não existe prova definitiva nas ciências empíricas. Né? É um fato que às vezes é incômodo para as pessoas. Né? Por exemplo, se elas seguiram uma recomendação sobre alimentação saudável ou como cuidar dos filhos, que era tida por muitos anos como a hipótese mais plausível, dentro de uma área do conhecimento, e eventualmente os especialistas na área acabem revisando aquela hipótese. Isso às vezes é frustrante, né? Mas faz parte da natureza da justificação empírica, em especial da justificação indutiva, que é algo que nós inevitavelmente vamos utilizar na nossa vida cotidiana e também faz parte, está por trás de boa parte do que acontece nas ciências.
Uma outra forma de justificação que também é recorrente, a nossa vida não funcionaria da mesma maneira sem recorrer a isso, né, é a justificação de valores. No livro está discutido nas partes 4 e 5. Valores são um dos aspectos, né, do pensamento humano que são incontornáveis também. Nós não apenas olhamos para o mundo e queremos saber como as coisas são, mas nós também avaliamos, né, o que acontece como bom ou ruim. Nós pensamos que algumas coisas deveriam acontecer, que são mais importantes ou menos importantes do que outras. Um exemplo é essa frase que diz que a saúde é mais importante do que o dinheiro. Qual é o tipo de justificação, então, que nós poderíamos ter para apoiar afirmações desse tipo, afirmações que são valorativas? Essa palavra importante aqui, ela está qualificando, dizendo que algo tem um certo valor. Aqui nós estamos propriamente em um tipo de justificação que muito mais frequentemente é capturado em disciplinas como a filosofia e que não vai ser contemplado da mesma maneira, ou que não aparece. Né? Nós não conseguimos justificar com base em justificação empírica ou com base em justificações. Bom, a gente pode usar a justificação baseada na autoridade aqui também, né? Mas a justificação aqui, geralmente, a justificação original vai ser de um tipo mais filosófico. Nesse caso aqui, nós podemos recorrer a Aristóteles, por exemplo, e ver como ele justificaria uma resposta, uma hipótese valorativa como essa que nós temos ali em cima. Aristóteles diz na Ética Nicomo que onde existem fins distintos das ações, eles são por natureza mais excelentes ou mais valiosos, mais importantes do que essas ações. O que ele quer dizer com isso, né, é que se algo é um meio para alcançar um fim, o fim é mais valioso do que o meio que foi utilizado para chegar lá. Se uma ação é um meio para alcançar um determinado fim, um determinado objetivo, esse fim ou objetivo é algo que eu valorizo mais do que a própria ação que funcionou como um meio para alcançar esse fim. Tá? Nós podemos também notar que o dinheiro é muitas vezes utilizado, né, como um meio para buscar a saúde. Nós trocamos muitas vezes o dinheiro por coisas que vão ser usadas para fazer um tratamento médico, para comprar medicamentos, né, para fazer um procedimento que a gente entende que vai ser benéfico para a nossa saúde, para ter uma alimentação mais saudável, algo do tipo. Então, o que que nós fazemos quando trocamos o dinheiro por essas coisas? Nós estamos dizendo que, bom, se eu tiver que escolher entre ficar com o dinheiro e ficar com uma alimentação saudável, muitas vezes eu vou abandonar o dinheiro e ficar, apostar ou ir atrás dessa alimentação saudável. Isso quer dizer que eu valorizo mais a alimentação saudável, a saúde que eu estou buscando alcançar ali, porque eu, tendo que escolher entre as alternativas, eu deixo o dinheiro de lado, né, e vou atrás daquilo que eu quero alcançar com ele. Com algo desse tipo, nós poderíamos concluir que a saúde é mais valiosa então do que o dinheiro, porque nós abandonamos o dinheiro, trocamos o dinheiro por saúde, ou abandonaremos o dinheiro se precisarmos, né, em algum momento, né, tivermos que escolher entre ele e a saúde. Então, o que está acontecendo aqui? Esse aqui é um tipo de justificação especial, um tipo de justificação peculiar que a gente encontra recorrentemente na filosofia, em áreas como ética, filosofia política, entre outras. E existe mais ou menos um método, entre aspas, aqui, que é usado na filosofia para investigar coisas desse tipo, para justificar valores desse tipo, e que não é nem, né, uma justificação baseada na autoridade e nem uma justificação empírica que recorre à observação. Né? O que a gente faz numa discussão filosófica como essa? A gente vai recorrer a experimentos de pensamento, né? Usar o raciocínio, a imaginação, né, e gerar, no fim das contas, uma discussão filosófica que não vai dar, na maioria dos casos, uma resposta única, definitiva, que vai contentar a todos, mas que muitas vezes vai estimular uma discussão onde alguns pontos vão ir sendo salientados, né, que nos dão algumas balizas, talvez, ou nos colocam alguns desafios para pensar sobre, né, o que importa e o que não importa. Tá? Nesse caso aqui, então, nós poderíamos nos convencer com essa resposta aristotélica ou poderíamos continuar a conversa, né? Talvez, né, tentando examinar outros casos para ver se a gente chega a alguma conclusão, né? Ou se nós, cada um de nós, né, a que conclusão chega.
O importante aqui é que nós usamos também a imaginação, né? Nós podemos pensar o que que a pessoa escolheria, por exemplo, né, em determinadas situações que podem ser implausíveis, né? Se eu tivesse que escolher agora entre, né, perder toda a minha saúde ou perder todo o meu dinheiro, qual das duas coisas eu abandonaria? Bom, talvez eu não esteja exatamente nessa situação, mas eu posso imaginar isso e talvez com base na imaginação dessa situação hipotética eu consigo justificar uma determinada tese sobre o que importa, né? O que é mais importante, se é a saúde ou o dinheiro. Tá? Então isso aqui é terreno filosófico, né? Onde nós temos discussões filosóficas, onde a imaginação tem um papel tão destacado, né, quanto o raciocínio, né, e que a observação não resolve por si só os problemas na maioria dos casos. Ok. Até agora a gente viu três exemplos de justificações, de três tipos de justificação que nós usamos na nossa vida, e são justificações que foram escolhidas aqui como representativas de coisas que são meio que inevitáveis, né? No nosso dia a dia, na nossa vida, a nossa tentativa de conhecer o mundo ao nosso redor, a guiar a nossa vida, guiar a nossa ação no mundo, né? Valores fazem parte da nossa vida, a gente faz escolhas, escolhe as coisas que a gente considera mais importantes, mais valiosas, a gente age da maneira que a gente acha certo, né? Evita as maneiras que a gente acha errado, a gente condena as ações que a gente considera incorretas, a gente acredita em algumas coisas porque fez observações que parecem apoiar, né, essas crenças, e a gente também confia num monte de coisas porque pessoas nas quais nós confiamos, né, dizem aquilo. O que que o conhecimento, né, o que que esse percurso sobre essas formas de justificação nos permite, né, enquanto assim, desenvolvimento de uma certa habilidade, tá? Então a ideia que quero sugerir aqui é que tem aí, ao fazer esse percurso que a gente acabou de fazer, nós estamos desenvolvendo, né, ou capturando recursos conceituais que nos permitem, ou que nos dão um caminho para percorrer, ou para buscar uma habilidade de examinar justificações. E por que que essa habilidade poderia ser importante? Tá? Problemas complexos, a maior parte dos problemas que os seres humanos, enquanto grupo, né, enquanto sociedade, encontram, né, eles são bastante complexos e combinam uma mistura, né, de hipóteses, de proposições que podem ser justificadas, que precisam ser justificadas por tipos diferentes de justificação, tipos como esses que a gente acabou de ver. Né? Perguntas como melhorar a educação, como melhorar a segurança pública ou como frear o aquecimento global, apontam para problemas cuja solução só pode ser alcançada por uma combinação, né, do uso de justificações que recorrem às vezes à autoridade, por justificações que vão ser de forma empírica e por justificações que vão embasar valores que vão aparecer nessas discussões. Né? Melhorar a educação. Né? Algumas coisas a gente precisa saber sobre quais são os efeitos de determinadas políticas, mas a gente também precisa de um certo entendimento sobre o que é uma educação de qualidade. Né? Então, isso aqui vai ser um valor, né, ao mesmo tempo que vai envolver questões que precisam da justificação empírica. Da mesma maneira na segurança pública, né? Como é que a gente pode diminuir o número de assassinatos, por exemplo? Né? Essa é uma questão empírica, né? Qual é o efeito de determinadas ações né, em termos da ocorrência de crimes. Mas também a gente vai precisar de valores, o que, que são soluções aceitáveis, o que, que são práticas aceitáveis para que o Estado, né, possa realizar em nome da segurança pública, em nome de diminuir, por exemplo, o número de assassinatos. Né? Também, né, que normas nós podemos aceitar, que modificações, né, legislações nós podemos aceitar com o objetivo de frear o aquecimento global, por exemplo. Então aqui nós vamos ter uma mistura, né, de elementos e para abordar esses problemas, na maioria dos casos a gente vai precisar ouvir especialistas, né, que muitas vezes vão discordar. A gente vai precisar recorrer a estudos múltiplos, né, múltiplos dados, testes, experimentos que são falíveis, né, que vão recorrer às vezes à justificação indutiva que pode sempre falhar. E nós vamos ter muitos valores, né, pressupostos, às vezes, nessas discussões, né, o que é uma educação de qualidade, quais devem ser as normas para a segurança pública e para o clima. Né, e, às vezes, essas discussões se tornam mais difíceis de serem, né, de avançarem,
é mais difícil que essas discussões avancem porque estão misturadas formas diferentes de justificação numa mesma discussão e às vezes as pessoas não se dão por conta de que, né, várias camadas, né, vários tipos de questões diferentes estão relacionadas ali, né, e isso pode dificultar as coisas, né? Pode ser que um cientista especialista em questões climáticas esteja também introduzindo valores na discussão e pode ser que esses valores não sejam tão consensuais quanto, né, os fatos ou os números que ele está trazendo para descrever o funcionamento do clima, tá? Para dar apenas um exemplo. Tá? Então, cada um desses problemas, cada um desses pontos de discordância, de tensões, né, pensamento, eles precisam, né, vão ser melhor abordados se a gente conseguir recorrer aos tipos mais adequados de justificação e conseguir qualificar essas justificações, né, com as informações relevantes. Com base então nessa ideia, a gente pode falar em termos de uma habilidade, né? A gente pode cultivar uma determinada habilidade de exame de justificações e o que poderia estar incluído, né? Um esboço aqui do que poderia ser os rudimentos para uma habilidade de examinar justificações. A gente pode aprender a refletir e reconhecer as justificações que nós mesmos, né, usamos como base para as nossas crenças, para os nossos valores, né, fazer esse autoexame, essa autorreflexão, né, por que eu acredito que a Terra orbita o Sol, né? Eu acredito porque eu ouvi isso numa aula na escola. Ao fazer isso, eu estou refletindo e estou reconhecendo o que eu mesmo, né, uso como justificação para as minhas crenças. Eu posso ser capaz em algum momento de indicar ou de dizer qual é o tipo adequado de justificação para uma determinada proposição, né? Para saber que a Terra orbita o Sol ou não, talvez a justificação mais adequada é de tipo empírico. Né? Então, quais são os dados, quais são as observações que são relevantes para essa questão? Né? Eu quero saber o que é mais importante em termos da educação, o que a educação no nível fundamental, por exemplo, deve, né? Qual é o objetivo mais importante a ser alcançado nesse nível de educação. Bom, agora eu tenho uma proposição que pede por uma justificação de tipo valorativo, né? E o tipo de justificação aqui é diferente. A gente pode também aprender a identificar falhas em justificações, né? Quando a gente entende mais ou menos a estrutura e o funcionamento de cada uma dessas formas de justificação, a gente pode eventualmente começar a detectar que elas falharam em algum momento, né? Seja porque eu me recorri a uma autoridade que na verdade não é uma autoridade naquele assunto, ou porque a pessoa não falou aquilo que eu acredito que ela falou, ou porque as observações, né, não funcionaram direito numa determinada justificação empírica, né, ou porque eventualmente, né, aquela inferência indutiva falhou por razões, né, que não dizem respeito nem mesmo à falha das observações. Né, ou porque os valores, né, não estão embasados, ou porque eu consigo refutar uma proposta sobre o que é melhor ou pior numa determinada área. Tá? Então, uma discussão filosófica sobre valores. Então, esse exame, a gente pode entrar nos detalhes aí de cada uma das formas de justificação e em cada um dos casos, cada um dos tipos de justificação, a maneira como a gente vai identificar falhas vai ser peculiar, vai ter peculiaridades. E finalmente a gente pode criar estratégias para avaliar justificações e para buscar elaborar justificações mais sofisticadas. Por exemplo, né, se a gente vai precisar recorrer à justificação baseada na autoridade em vários casos, a gente pode buscar uma maneira mais qualificada fontes confiáveis. Nós podemos, se precisarmos da justificação empírica, né, coletar os dados relevantes, pensar em o que. Né, isso aqui às vezes já entra no campo da metodologia científica, da epistemologia de uma determinada área do conhecimento. Né? Quais são os dados relevantes, qual é o formato de estudo relevante para coletar a informação que eu preciso para responder uma determinada pergunta. Né? Ou ainda nós podemos fazer esse exame filosófico sobre o que embasa diferentes valores, né? Várias concepções sobre o que é certo, errado, bom ou ruim. Finalmente, então, qual é a ideia? A moral da história desse vídeo aqui, dessa apresentação, é que, bom, existe uma habilidade que nós podemos cultivar dedicada ao exame das justificações. Essa habilidade é valiosa, é isso que eu tentei sugerir aqui, né? E a filosofia pode ajudar a compreender o que é essa habilidade, o que ela envolve, e também a cultivar ela, né? Por exemplo, nas aulas de filosofia do ensino médio. Era isso, então, para esse vídeo. Eu agradeço a atenção e até mais.